São 3 empréstimos, 2 cartões estourados, um casamento destruído. Tudo isso por causa de pôquer online. Você não percebe que está viciado, porque ninguém te avisa. Todo mundo só comemora quando você ganha, mas ninguém te pergunta o que você perdeu. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 34 anos. Durante muito tempo eu achei que era um homem comum. Trabalho fixo, vida estável, família. Nada de luxo, mas também nada que faltasse. Eu era analista de sistemas numa empresa de médio porte em Campinas. Fazia o meu serviço, entregava os relatórios, batia o ponto, voltava para casa. Rotina tranquila. Ou monótona, como comecei a enxergar depois de um tempo. Sou filho único. Meus pais sempre foram trabalhadores. Minha mãe era professora da rede pública, meu pai mecânico aposentado. Me ensinaram desde cedo a valorizar cada centavo. Eu cresci ouvindo que nada vem fácil, que dinheiro rápido sempre tem um preço alto. Mas eu ignorei esse conselho quando precisei me sentir vivo. Casei com a Marina aos 27 anos. A gente se conheceu na faculdade. Ela fazia pedagogia e eu cursava ciência da computação. Começamos a namorar na época dos estágios e em pouco tempo dividíamos aluguel, boleto e planos para construir uma vida. Tínhamos um filho pequeno, o Daniel, que acabou se tornando o centro de tudo, o motivo de todos os meus esforços. E, mais tarde, o maior motivo da minha vergonha. Na frente dos outros eu era o cara certinho, cuidava da família, pagava as contas em dia, não bebia, não fumava, não saía para balada. Nunca fui de ostentar. Mas, por dentro, eu andava inquieto. Uma ansiedade constante. Um buraco que não dava para explicar. E esse buraco foi crescendo com o tempo. Chegava do trabalho cansado, jantava com a Marina, colocava o Dani para dormir e ficava ali, no sofá, me sentindo invisível. Era como se eu vivesse no piloto automático. As coisas estavam bem, mas ao mesmo tempo eu sentia que não tinha mais emoção em nada. Sabe aquela sensação de estar vivo, mas não estar presente? Foi numa dessas noites que um amigo do trabalho me chamou para jogar pôquer com os colegas. Só por diversão, ele disse. E foi isso que eu fiz. Joguei por diversão. No começo. Aquele primeiro jogo foi numa sexta-noite. Eu ri, brinquei, ganhei uma grana. Pouca, mas deu para sentir o gosto. Era só R$ 20 na mesa, mas parecia que eu tinha vencido um campeonato. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti... Mas naquele momento, eu era só o Rafael, o pai de família que tinha tudo no lugar. Mal sabia que estava prestes a perder tudo. Tudo começou de um jeito tão inofensivo que parece até mentira. Era uma sexta-feira comum. Eu tinha terminado uma semana pesada no trabalho, relatório acumulado, cliente cobrando, chefe no pé. Estava exausto. Quando fui fechar o notebook, o Felipe, meu colega de setor, me chamou no WhatsApp. Hoje vai rolar um joguinho aqui em casa, só pôquer recreativo. Vem desestressar. Eu quase disse não. Já tinha planejado ficar em casa, pedir uma pizza, ver um filme com a Marina, mas eu estava cansado de tudo ser sempre igual. E aquele convite bateu diferente. Só por hoje, pensei. Cheguei lá por volta das 21 horas. 4 caras já estavam na mesa. Felipe, o irmão dele e 2 amigos da época da faculdade. Todos com fichas coloridas, latinhas de cerveja, rindo alto. Me deram as boas-vindas como se eu fizesse parte do grupo há anos. A vibe era leve, descontraída, nada demais. Me explicaram as regras básicas, me deram algumas fichas e começamos. Apostávamos 5, 10 reais no máximo. Eu nem sabia ao certo o que estava fazendo, mas fui ficando curioso. E na terceira rodada ganhei. Sem querer, na sorte. A mesa vibrou. O novato tá com sorte hoje.
Aquela frase me deu um orgulho estranho, um reconhecimento que eu não sentia há muito tempo. Eu que vivia nos bastidores, sempre o cara técnico, o lógico, de repente era o centro da mesa. Joguei até quase 2 horas da manhã. No final, saí com uns R$ 75 no bolso. Não era muito, mas aquilo mexeu comigo. A Marina me esperava acordada. Quando contei da noite, ela até sorriu e disse: "Olha só, o novo jogador profissional." No sábado seguinte, jogamos de novo. Depois, na outra sexta. E depois marcamos durante a semana. Os jogos começaram a ser mais frequentes. O valor das apostas também. Um dos caras do grupo mencionou um site de pôquer online. Dá pra jogar de casa. Tem torneio quase todo dia. Bota R$ 50 lá e se diverte. Instalei o app no domingo à tarde. Fiz um depósito com meu cartão só para testar. Entrei numa mesa baratinha e ganhei. De novo. Era o mesmo jogo, mas com um diferencial. Agora eu podia jogar sozinho, a hora que eu quisesse. Sem precisar de ninguém, sem precisar sair de casa. Parecia perfeito. Eu podia ser pai, marido, funcionário e ainda assim ter meu momento de escape. Jogando. Só que, diferente do jogo entre amigos, ali ninguém ria quando eu perdia. Ali, eu era só mais um tentando vencer o sistema. E eu achei, sinceramente, que dava para ganhar sempre. No começo, o poker online parecia o melhor hobby que eu já tinha descoberto. Na primeira semana, transformei os R$ 50 do depósito inicial em 380. No final do mês, já tinha mais de R$ 1.000 na conta do site. Eu jogava todas as noites, com fone de ouvido, enquanto a Marina assistia alguma série ao meu lado no sofá. Ela achava que eu estava vendo vídeos do trabalho ou estudando inglês. Nunca me perguntou muito, e eu também nunca ofereci detalhes. Eu comecei a estudar o jogo. Passei a assistir tutoriais no YouTube, entrei em fóruns, li artigos sobre estratégias, estatísticas, leitura de adversários. Me senti inteligente. Diferente dos outros apostadores, eu tinha controle. No meu íntimo, eu acreditava que era melhor, que aquilo era uma oportunidade, que finalmente eu tinha encontrado algo em que podia ser grande. O mais perigoso de tudo é que, por um tempo, funcionou. Comecei a separar parte do salário para jogar. Me disciplinava. Vou jogar só com essa banca e quando bater a meta saio. E saía. Cumpria. Voltava no outro dia, ganhava mais. Senti que estava criando um sistema próprio. Cheguei a ganhar R$ 2.700 em uma única noite. Joguei um torneio que durou 5 horas. Quando vi o saldo, quase não acreditei. Olhei para o Daniel dormindo no berço e pensei: é isso, é por ele. Isso vai nos dar uma vida melhor. Até dei entrada num celular novo. Comprei um presente caro para Marina no aniversário dela. Disse que era uma bonificação do trabalho. Ela acreditou. Eu me sentia generoso, poderoso. Pela primeira vez eu era o provedor que sonhava ser. No mês seguinte, decidi arriscar mesas mais altas. Agora é profissional, eu pensava. Subi os valores das apostas, entrei em grupos no Telegram de jogadores avançados. A conversa era técnica, cheia de termos que me faziam sentir parte de algo especial, um clube secreto. Mas quanto mais eu ganhava, mais eu queria jogar. E quanto mais eu jogava, mais difícil ficava parar. Teve uma noite que a Marina veio me chamar para jantar e eu nem percebi. Estava no meio de uma rodada importante. Pedi para ela esperar 5 minutos. Passou quase 1 hora. Ela desistiu e foi comer sozinha. Eu nem notei. Na minha cabeça, era só uma fase. Eu estava investindo em algo que ia nos trazer liberdade financeira. No fundo, eu só queria que a minha família tivesse orgulho de mim. Eu só não percebia que aquilo tudo, as vitórias, a adrenalina, os ganhos, não passava de uma armadilha disfarçada de oportunidade. Mas eu não via. Porque ali no topo eu me sentia no controle. E essa foi a maior mentira de todas. A primeira grande perda aconteceu numa madrugada qualquer. Eu entrei numa mesa com apostas mais altas do que o habitual. Era uma mesa profissional, stake alto, gente fria, sem conversa. Fiquei nervoso, mas me convenci de que estava pronto. Afinal, eu vinha ganhando bem. Achava que merecia arriscar.
Naquela noite, perdi R$ 1.200 em menos de 20 minutos. Fechei o notebook com raiva. Senti o coração disparar, a mão suava, o estômago parecia virar. Era como se alguém tivesse me dado um soco por dentro. Fiquei andando pelo apartamento, em silêncio, para não acordar ninguém. Tentei dormir, mas a cabeça girava. E junto com ela, o pensamento obsessivo. Eu preciso recuperar. No dia seguinte, saquei dinheiro do cartão de crédito e depositei no site. Comecei a jogar de novo, com pressa. Jogando mal, no impulso. Perdi tudo. Em menos de 1 hora. Aquilo se repetiu por semanas. Eu perdia, depositava, jogava, perdia mais. Quando ganhava, não era mais suficiente. Eu precisava cobrir o buraco das perdas anteriores. Só que agora, o buraco crescia mais rápido do que eu podia preencher. Comecei a mentir. No início, eram desculpas pequenas. Fui cobrado por um curso online. Precisei pagar um conserto no carro. O banco comeu meu limite. A Marina desconfiava, mas não insistia. Ela sempre confiou em mim. Eu usava isso a meu favor. Com culpa, mas usava. Dizia que estava tudo sob controle, que logo as coisas iam melhorar. Ao mesmo tempo, comecei a atrasar contas, transferi o saldo da poupança do Daniel para o meu banco e gastei em menos de 2 dias. Era só um empréstimo temporário, pensei. Mas nunca devolvi. O jogo já não era mais diversão, era uma necessidade. Eu acordava pensando nas mãos perdidas. Tomava banho revendo jogadas na cabeça. Mentia para mim mesmo que estava apenas passando por uma fase ruim. Fiz o primeiro empréstimo online, de R$ 5.000, para organizar as dívidas. Em menos de uma semana, joguei tudo. Fiz o segundo no nome da minha mãe, escondido. O terceiro foi com o limite do consignado. A essa altura, minha conta vivia negativa. Comecei a ignorar ligações de cobrança. Fiquei mais calado, mais irritado. Meus colegas no trabalho notaram. A Marina notou. Mas eu me fechava. Dizia que estava cansado, sobrecarregado. As noites ficaram longas demais. Eu jogava até as 3, 4 da manhã, com os olhos grudados na tela e a esperança de uma virada mágica. Mas ela nunca vinha. Eu jurava a mim mesmo que ia parar. E parava, por 2 dias. Depois voltava, sempre com uma desculpa nova. Agora vai. Dessa vez eu vou ganhar de volta. Mas tudo que eu conseguia era me afundar mais. E cada ficha apostada era um passo a mais na mentira, na dívida, no distanciamento da minha família. Eu ainda acreditava que podia sair dessa, mas, na verdade, eu já estava afundando há muito tempo. O fundo do poço não chegou de uma vez. Ele foi cavado, dia após dia, por mim mesmo. Mas teve um momento em que tudo ruiu de vez. A Marina descobriu. Ela estava tentando pagar a fatura do cartão e o saldo não batia. Foi olhar os extratos e achou os comprovantes dos depósitos para o site de pôquer. Quase R$ 17.000 transferidos em menos de 2 meses. Ela me acordou no meio da noite com o celular na mão, a voz trêmula. Rafael, o que é isso aqui? Não tive o que dizer. Tentei desviar e inventar uma desculpa qualquer, mas ela já sabia. Ela já tinha lido tudo. Ela chorava e tremia, e eu não conseguia encarar. Senti um nó na garganta, uma vergonha que me queimava por dentro. Quis desaparecer. Ela me fez apenas uma pergunta. Você usou a poupança do Daniel? Eu chorei em silêncio. E aquele choro foi a resposta. No dia seguinte, ela arrumou as malas, pegou o Dani, algumas roupas e foi para casa da mãe. Não gritou, não me xingou. Só disse, eu não consigo mais confiar em você. Depois que eles saíram, o silêncio virou um monstro dentro de casa. Cada canto me lembrava deles. O cheirinho de shampoo infantil no banheiro, os brinquedos espalhados no tapete, a mamadeira esquecida na pia. Eu me sentia um criminoso. E no fundo, era mesmo. Tentei jogar de novo, como se uma última vitória pudesse consertar tudo, mas perdi ainda mais. O site travou minha conta por comportamento suspeito. Me mandaram um e-mail de segurança. Aquilo me humilhou ainda mais. As ligações de cobrança começaram a chegar todo dia. Eu não atendia. Depois vieram as cartas,
Depois, o bloqueio do limite. Me vi sem dinheiro, sem família, com 3 empréstimos em andamento e uma pilha de boletos que eu nem abria mais. Uma noite, sentei no carro com o motor ligado e os olhos fechados. Pensei em acelerar. Só isso, um movimento. Cheguei a escrever um bilhete, mas nem coragem de morrer eu tive. Acordei no banco do carro com a cabeça latejando. No porta-luvas, o bilhete amassado. Foi aí que eu percebi que tinha passado do ponto. Que já não se tratava mais de dívida ou vergonha. Se tratava de vida ou morte. Procurei ajuda. Liguei para um número de apoio que achei num fórum. Fui a uma reunião de jogadores anônimos. Sentei num círculo com outros homens quebrados, como eu. Ouvi histórias iguais à minha e chorei como uma criança. Não foi ali que eu me curei, mas foi ali que eu admiti pela primeira vez que eu era um viciado. Aquela foi a noite em que eu parei de cavar e comecei lentamente a tentar subir. Hoje faz 1 ano desde a última vez que eu joguei pôquer. Dessa vez não foi uma promessa vazia, foi uma decisão com dor, com terapia, com vergonha, mas também com consciência. Eu ainda carrego as consequências. Ainda acordo de madrugada com o coração acelerado, como se estivesse no meio de uma rodada decisiva. Ainda recebo e-mails de cobrança. Ainda estou pagando os empréstimos, agora com juros absurdos. Tenho parcelas que vão até o ano que vem. A Marina não voltou. A gente conversa por causa do Dani, mas a relação virou formal, fria. Ela diz que precisa me ver mudando por muito mais tempo para pensar em reconstruir alguma coisa. E eu entendo. Não a culpo. Eu destruí a confiança dela com as próprias mãos. Vejo meu filho a cada 15 dias. Tento ser presente, mesmo de longe. No começo ele ficou arredio, não me chamava de pai, não queria dormir aqui em casa. Com o tempo isso foi mudando, mas eu sei que machuquei ele também, mesmo sem querer. No trabalho, quase perdi o emprego. Me chamaram para conversar quando minha produtividade despencou. Confessei o que estava acontecendo. Pela primeira vez, falei sobre o vício para alguém fora de casa. Foi humilhante, mas necessário. Tive sorte. Meu chefe me deu uma chance. Reduziram minha carga horária por 2 meses. Hoje voltei ao ritmo normal, mas a imagem que tinham de mim mudou. Eu não sou mais o cara de confiança. Sou o cara que quase implodiu a própria vida. Faço terapia toda semana. Participo de um grupo de apoio toda segunda-feira à noite. Já ouvi dezenas de histórias parecidas com a minha. Gente que perdeu casa, filhos, empresas. Gente que não sobreviveu. Isso me mantém alerta, me lembra de onde eu vim. Hoje eu vivo com pouco. Cortei tudo o que podia. Vendi o carro, entreguei o apartamento que alugávamos e voltei a morar num kitnet. Minha vida virou uma planilha apertada. Mas pela primeira vez em muito tempo, não minto para mim mesmo. Não digo que estou curado, porque o vício em pôquer não some. Ele dorme. E se você vacilar, ele acorda. Minha missão agora é outra: contar minha história para que outros não cheguem aonde eu cheguei. Para que outros não esperem perder tudo para pedir ajuda. Se você está ouvindo isso e acha que está no controle, lembra, eu também achava. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta e cada alerta pode salvar uma vida.